Partida, jogo de volta, classificação praticamente encaminhada. Como vai ser esta partida do Inter? E os 100 milhões de reais em reforços? Bom, tem promessas da base voltando para o Sub-20 e ainda tem Coutinho no Inter. Bom, vamos entender essa informação que começou a ganhar força na noite de ontem, junto aí com parte da manhã, tá certo? Tudo isso e muito mais tu acompanha a partir de agora no Inter em Campo, depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, 3-0 em Erechim. O Inter pode perder por 2 e ainda se classifica, tá? Mas antes da gente esmiuçar a próxima partida do Inter, que é hoje, tá? Deixa um like, te inscreve no canal e comenta de onde você está nos assistindo, tá? Bom, o Inter foi até, Erechim e bateu Ipiranga por 3-0 no jogo de ida, tá? Jogo fora de casa, classificação foi praticamente encaminhada. Bom, agora no jogo de volta, no Beira-Rio, Colorado pode até perder por 2 gols de diferença, que ainda assim avança, para a próxima fase. É aquela vantagem que dá paz, mas também, não vai abrir margem, para o Inter brincar, O Inter vai entrar sério e com vontade de vender. Bom, com essa vantagem, a tendência é o Pesolano não inventar moda, tá? A preparação foi encerrada nessa sexta-feira, dia 20, lá no CT Parque Gigante. A ideia é repetir uma formação bem parecida com o jogo da ida, ou seja, tá? Mandar o que melhor tem disponível para dar rodagem, e fazer o elenco ir se entrosando cada vez mais, tá certo? Bom, só que tem 3 pontos de atenção no elenco. Vitor Gabriel com uma lesão na coxa direita, o Paulinho com uma lombalgia ainda está fora e Johan Carboneiro por controle de carga devem ser preservados, tá? Eles não atuaram na partida de ida e seguem na recuperação, então são dúvidas para esta partida. E aí a projeção do time vai ser mais ou menos essa: Rocher no gol, Bruno Gomes, Félix Torres, Juninho e Bernabé, tá? Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Rodrigues, Vitinho, Borré e Alejandro, Deve ser mais ou menos esse o time projetado por Paulo Pesolano. Um Inter bem cara de Inter, mantendo o que vem dando certo, com algumas alterações, ele como o Alejandro podendo começar a partida junto com o Borré. Bom, uma escalação diferente ali na parte ofensiva, mas o Inter tem uma vantagem de 3-0, então o Paulo Pesolano pode se dar ao luxo sim de tentar algo diferente em alguma parte do setor, tá bom? Comenta tua expectativa para a partida, qual o resultado, a escalação do Inter, deixa tudo aí nos comentários, porque vamos falar, da bomba silenciosa aqui no Colorado, tá? Reforços por empréstimo sim, mas que podem, virar mais de 100 milhões de reais em contratações, tá? A parte que faz a gente pensar num planejamento, tá? Mas não é por causa, de um agora e sim, pro futuro, tá? Todo mundo sabe que a situação financeira do Inter é um caso à parte, tá? Extremamente não é assim um mar de rosas, digamos assim. Mesmo assim, o clube pode terminar a temporada com impacto de mais de 100 milhões de reais em reforço, e a gente tem que conversar sobre isso, tá? Aplaudi muito, tá? O Inter fez muitas contratações por empréstimo, foi inteligente no mercado e soube desdobrar, muitas negociações, mas visando 2026, tá? A atual temporada, porque a maioria desses reforços vieram com obrigação de compra por metas, enfim, tá? A maioria dos jogadores que chegaram por empréstimo tem ali a cláusula de obrigação de compra por metas batidas, tá? E 4 jogadores das 6 contratações chegaram neste modelo: o Alejandro, o Rodrigo Vidagra, o Kaique e o Félix Torres. Se baterem algumas metas estipuladas, vão ter que ter seus passes comprados de forma definitiva e esses valores girariam mais de 100 milhões de reais. Bom, é verdade que até o momento nenhum virou titular absoluto ainda com Pesolano, mas a avaliação interna tem potencial para protagonismo até o fim do ano. Ou seja, se esses jogadores de fato virarem protagonistas,
muito possivelmente o Inter pode, né, tem que estar desembolsando estes valores milionários. E aí fica a pergunta, né, o questionamento. Ok, o Inter trouxe por empréstimo, não vai ter exatamente um gasto com contratações agora, mas em final do ano o Inter vai conseguir exercer essas compras caso os jogadores se destaquem, ou nós vamos ter que se despedir dos atletas, né, após o Inter estar encaixadinho. Bom, aí cabe, né, o planejamento financeiro. Eu acredito que o Inter, vendo que os jogadores começarem a dar certo de fato, vai estruturar sim, né, este planejamento financeiro. Mas aí eu quero a tua opinião aqui nos comentários, tá? Bom, o Vidagra tem um valor de 4,6 milhões se ele jogar 60% das partidas. O Alejandro tem 2 gatilhos, ou 60% dos jogos ou 15 gols marcados por 6,5 milhões de euros. Bom, aí já dá 11 milhões de euros, né, o que já passa aí dos 60 milhões de reais. O Félix Torres tem uma opção de compra em 4 milhões, então, né, eu acho que isso não vai ser exercido porque não tá jogando nada. E o Kaique tem um valor definido em 3,5 milhões de euros e já estreou em derrota, por exemplo, por 3-1 para o Palmeiras, mas é um jogador que é dito como um bom potencial. Bom, comenta a tua opinião sobre esses valores, né? O mercado está inflacionado, então deixe aí nos comentários, porque temos jogador que retornou para o Sub-20, tá? O Alisson volta para o Sub-20 do Inter, tá? Uma notícia que muita gente pode interpretar errado, tá? O lateral esquerdo, Alisson, de 17 anos, foi momentaneamente dispensado do grupo profissional e volta para o Sub-20 do Inter, tá? Mas a informação é que eles não estão queimando o guri, pelo que se vê de dentro do Inter, eles querem dar mais minutos para o jogador e que ele agradou sim a comissão, né? Ele até agradou até os torcedores, inclusive, nas partidas que fez. Só que o Inter fez uma avaliação interna, né? Com a chegada do Matheus Bahia, não faria sentido manter o Alisson como terceira opção na lateral esquerda, ainda mais com o Bernabé como titular, tá? Então, retornaram o garoto pro Sub-20 para ele poder jogar, tá? E a informação veio do Tari Gorjank do canal A Dupla, com uma lógica muito simples, tá? Devolve para base, mantém minutagem, mantém ritmo de jogo, né? E experiência, e ao invés de ficar só congelado aí no banco do Colorado. Bom, para mim, visando este modelo, é uma decisão acertada. O Inter que trouxe, né, o Matheus Bahia, e agora a gente tem que ver, né, como vai ser esta dinâmica aí na lateral esquerda do Colorado. Deixa aí a tua opinião, eu quero muito saber, porque para finalizar o vídeo vamos falar de Felipe Coutinho, tá? Que está livre no mercado e vira sonho do Colorado ou apenas especulação de rede social. Bom, Felipe Coutinho pediu rescisão e foi atendida, saiu do Vasco, tá? O resultado, está livre no mercado. E quando um cara desse nível fica livre, né, começa, né, a se especular seu futuro, e de alguma forma Coutinho foi ligado aí no Inter, sendo citado inclusive como Colorado sendo um dos interessados no jogador, tá? De acordo com a RTI Sports, o Coutinho está sim em negociações, mas não com o Inter, tá? Mas sim com o Los Angeles Galaxy, principalmente porque a família teria o desejo de morar nos Estados Unidos, tá, pessoal? Bom, o Coutinho é aquele cara que jogou bola, mas muita bola no Liverpool. Aí foi mais um daqueles jogadores a tentar surfar na onda de ouro do Barcelona junto com o Messi. E não deu certo, tá? De lá pra cá rodou por Bayern, enfim. Jogou também na Premier League pelo Aston Villa, se eu não me engano, posso estar falando o clube errado aqui, mas enfim, o Coutinho foi rodando, nunca mais foi o jogador que foi na época do Liverpool, né? Lá ele era protagonista, o principal jogador, foi vendido, cara, por muito dinheiro pro Barcelona, aí foi mais de 100 milhões de euros, foi uma contratação, assim, astronômica na época que o Barcelona tava, né, contratando muitos jogadores porque já entendiam um fim de ciclo do Messi, ali se começando, a saída do Neymar, então o Coutinho chegou para ser esse cara que substituiria o Neymar e, cara, a gente sabe que não aconteceu, tá? O Coutinho, depois do Liverpool, virou um jogador de mediano para baixo, aqueles jogadores que começam a ter um declínio técnico, sabe? Ali perto dos 30 anos e, cara, não tem jeito, o cara não consegue mais jogar bola, tá? No Vasco não foi um baita jogador, foi um jogador bem mediano também, não rendeu no futebol brasileiro e agora tá seguindo o caminho natural, que é ir jogar na Major League Soccer. A verdade é essa, o jogador quando tá indo pro fim de carreira,
vai pra Major League, lá é poucos jogos por temporada, é Estados Unidos, sabe? Então é outro pique, tá bom? Então dificilmente o Coutinho vai vir pro Internacional, acredito isso mais ser um rumor de mercado, tá bom? Mas comenta a tua opinião aqui embaixo. Coutinho no Inter te agradaria? Pra mim, cara, não faz sentido. O Coutinho é um jogador que há muito tempo aí não joga a bola, tá certo? Deixa a tua opinião. Por hoje é só, Inter em Campo tá chegando no fim. A qualquer momento eu tô de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube. Valeu, falou!